Pirando Amigo orgulhosamente apresenta propagação de calor. Primeiro vamos entender o conceito de calor. Calor é uma onda eletromagnética. Calor é uma grandeza escalar. Calor é energia que flui de um corpo a outro devido única, exclusivamente à diferença de temperatura. Então vamos entender isso. Dois corpos A e B. O corpo A possui maior temperatura que o corpo B. Então a gente vai dizer que o corpo A possui maior energia interna que o corpo B. Ok? O corpo A tem maior temperatura que o B. O corpo A tem maior energia interna. Ok. Então, já que o corpo A tem mais energia interna que o B, o corpo A libera um pouco dessa energia para o corpo B. Essa energia é chamada de calor. Como o corpo A está liberando uma energia que se chama calor, ele está diminuindo a sua energia interna. Consequentemente, está diminuindo a sua temperatura. O corpo B, por sua vez, que possuía menor temperatura, quer dizer, menor energia interna, recebe energia. A energia que ele recebe chama-se calor, não é? Como o B está recebendo energia, a sua energia interna começa a aumentar. Após um certo tempo, ambos vão estar à mesma temperatura, porque foi atingido o equilíbrio térmico. Ok? A unidade de calor é caloria. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Uma pessoa sentindo frio ou sentindo calor, sentindo frio significa dizer que ela está liberando calor para o ambiente. Então, se libera calor, tem a sensação de frio. Se ela está sentindo calor, é que ela recebe calor do ambiente. Muito bem. Por isso que a gente usa agasalhos. Os agasalhos minimizam a troca de calor com o meio externo. Então, tanto no calor como no frio, se você utilizar agasalhos, você vai impedir a troca de calor, vai reduzir essa troca de calor. Por exemplo, no deserto, os caras usam roupa de lã e cor clara. A cor clara reflete o calor. E a lã é um mau condutor de calor, quer dizer, a pessoa vai receber menos calor. Bons condutores de calor e maus condutores de calor. O que significa? Bom condutor de calor geralmente também é um bom condutor de eletricidade, os metais, por exemplo. Isolante térmico. Tem baixa condutividade térmica. Ok? Madeira, lã, isopor, lã de vidro. Aqui nós temos uma tabelinha. A condutividade térmica dos elementos. Substância e a condutividade em watts por metro vezes Kelvin. O alumínio é 205. Conduz bem, ó. A prata é 406, conduz melhor ainda. O aço é 50. Agora, ó, veja os maus condutores. Tijolo 0,6, lã 0,04, ar 0,024. Ok? Então, a preocupação é impedir que haja troca de calor. Você tendo troca de calor, você está gastando energia. Então, para que você seja eficiente na troca de calor, você tem que evitar troca de calor das três maneiras possíveis. Então agora nós vamos ver uma por uma os modos de troca de calor. A primeira troca de calor é a condução térmica. Ok? Como funciona a condução térmica? Funciona predominantemente nos sólidos. Sólidos são aqueles elementos que têm forma e volume definido. Por qual motivo? Bem,
Entre as moléculas existe uma força eletromagnética que chama coesão. O sólido tem forte coesão entre as moléculas. A coesão entre as moléculas de um corpo sólido é tão intensa que faz com que o corpo mantenha a forma e o volume definido. Ok? Isso significa dizer que quando eu aqueço um corpo, as moléculas dele, os átomos dele estão por aqui, ó, começam a aumentar a vibração, não é? Aumenta a temperatura, aumenta a vibração. Como? É como se fossem umas molinhas interligando os átomos aqui, essa vibração vai se propagando, ok? Isso é uma condução térmica. Como evitar a condução térmica? Como evitar? O vácuo, porque para ter condução precisa de ter um meio material, e isolantes térmicos, ok? O Fourier elaborou uma fórmula para a gente calcular como ocorre a condução. Então veja bem, uma barra homogênea, não é? E ela está em contato com dois ambientes, ó. Ambiente 1, temperatura 1, ambiente 2, temperatura 2. Temperatura 1, óbvio, maior que a 2. Por que óbvio? Porque o calor está fluindo daqui para lá, o calor flui da maior temperatura para a menor. Aqui é a área da seção transversal, aqui o comprimento e aqui o símbolozinho do calor. Ok? Então, veja só. A fórmula é o seguinte. Fluxo de calor, watts. Watts é o quê? Joules por segundo. Energia por tempo. Fluxo de calor é igual ao K, que é condutividade térmica, que já falamos sobre, não é? Mostrei até a tabelinha. A variação da temperatura. Quem vai definir a unidade de temperatura é a unidade do K. Aqui, por exemplo, a temperatura vai ser em graus Celsius. Na tabelinha que eu mostrei, é em Kelvin, ó, tá? Então, atenção para a unidade do K. Ok? Variação de temperatura. O A é a área da seção transversal e o L é o comprimento. Ok? Ambos têm que ser em metros, porque aqui o K que define as unidades. Ok? Para pensar, ainda falando de condutividade, os espetos de churrasco são de metal. Por quê? Metal é um bom condutor de calor. Isso possibilita que o espeto transfira calor para o interior da carne, por condução. Ok? Outro método de propagação de calor é de convecção. Ok? Propagação de calor por convecção ocorre em fluidos. Fluidos são o quê? Fluidos são líquidos e gases. Ok? Sempre que eu vou explicar a convecção, eu tenho que levar em consideração a densidade dos fluidos. O mais denso desce, o mais denso é mais frio, desce, o menos denso sobe. Então aqui está o processo de convecção. Próximo a um asfalto muito quente, o ar esquentou, ficou menos denso, subiu. O ar que está nas proximidades, mais denso, desceu, não é? Por exemplo, em um incêndio venta muito, porque acima da chama o ar está muito quente, não é? Fica superaquecido, fica menos denso e sobe. Então o ar das laterais que está mais frio ocupa esse espaço. Essa corrente de ar chama-se vento, ok? No freezer do supermercado não tem tampa, aqueles freezers horizontais. Por quê? Porque os alimentos estão na parte de baixo, que é onde que nós desejamos manter uma temperatura mais baixa. O ar vai ficar contido ali, que o ar frio é mais denso, fica embaixo. Outra situação interessante. Lá no litoral, à noite, a água do mar é mais quente que a areia. A areia esfria e esquenta rapidamente. Consequentemente, se a água acima do mar está mais quente, ela é menos densa, ela sobe
a água em cima da areia, que é mais densa, vem para cá para ocupar o espaço deixado pelo ar quente. Ou seja, durante a noite, o ar vai da praia para o mar. E durante o dia, em cima da areia que está mais quente, em cima da areia está menos denso, não é? Então o ar vai subir, o ar em cima da água está mais denso, passa a ocupar o espaço, o vento vem do mar para a praia. Como evitar a corrente de convecção? Vácuo, claro, e obstáculos para impedir a corrente de convecção, ok? E o último tipo de propagação de calor é a radiação. Radiação térmica. Por exemplo, quando nós observamos uma chapa muito quente, parece que está saindo um vapor dela. Isso é a radiação do calor, ok? Todo o corpo que tem uma certa temperatura irradia calor, tem radiação. Mas o movimento, o fluxo de calor, sempre é de maior temperatura para o de menor temperatura. Como evitar? Superfície espelhada. O calor por radiação é o único que se propaga no vácuo. Tanto é que o calor do Sol chega até a Terra, ok? Para pensar, papel alumínio. Papel alumínio tem uma superfície espelhada. Evitar calor por radiação são com superfícies espelhadas. Então, existem algumas receitas que eles sugerem que a gente use papel alumínio para assar a carne, por exemplo. Se o papel alumínio ele tem duas faces, uma espelhada e uma fosca. Se a face espelhada estiver voltada para fora, ele vai refletir o calor, não é? Então, para cozinhar o alimento, temos que colocar a parte fosca para fora e a parte de alumínio para dentro, porque a parte fosca absorve mais calor e o alumínio reflete. Então entrou o calor lá e o calor por radiação vai ficar sendo refletido no interior do alumínio. O tubo do coletor solar também é preto fosco, não é preto metálico, porque o fosco absorve mais calor. Inscreva-se, compartilhe, dê um joinha. Valeu!